não é para menos, né? Porque afinal de contas, como reagir a isso que a gente ouviu agora, né? É uma sucessão de obviedades, de ameaças vazias, desnecessárias, né? Que só desestimulam as pessoas a continuar investindo no Brasil. É disso que se trata. Quando a Bolsa cai numa situação como essa, é gente tirando dinheiro do Brasil, é gente transferindo seus investimentos para outros locais que não estão sujeitos a esse tipo de sobressalto como há aqui no nosso país, né? Nós vemos a situação, até mencionei aqui ontem, né? A gente vê aí o balanço do terceiro trimestre do ano, né, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil dando um show de eficiência, de lucratividade, 8,4 bilhões de reais de lucro, um lucro superior ao do Itaú, ao do Bradesco, né, quase 3 vezes o lucro do Santander. Estamos falando de uma empresa pública, né? E que desmoraliza com a adoção de procedimentos de eficiência, acaba por desmoralizar aquela velha alegação de ineficiência do setor público. No caso do Banco do Brasil, não é isso que está acontecendo. No caso da Petrobras, também não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, né? E é o lucro que permite essas empresas a cumprir a sua função, né? De oferecer crédito a todo mundo. No caso do Banco do Brasil, a carteira de créditos do Banco do Brasil, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo agora, lendo esse balanço do terceiro trimestre, a carteira de crédito do Banco do Brasil está hoje em quase 1 trilhão de reais, 1 trilhão. 1/3 disso financiando o agronegócio, o restante dividido ali entre operações de crédito para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas no nosso país. Aí de repente tem um presidente que está querendo acabar, não, o banco não pode dar prejuízo, e vai fazer o quê com o banco, né? E o dinheiro que o banco vai usar vai sair de onde? Ele vai imprimir dinheiro? O presidente, quando usa de expressões óbvias assim, são expressões que ele não usava desde a época lá que era sindicalista, né? Como não tinha lá ele não tinha nenhum compromisso, né, com a verdade. Ele continua sendo assim, ele continua mentindo muito, citando números que são números enfim, inverídicos, né? Ou imprecisos, para dizer o mínimo. E essa história de dizer que não se pode privilegiar a responsabilidade fiscal, porque o que se deve fazer é privilegiar a responsabilidade social, isso é uma cascata, né? Isso é uma mentira. Isso agrada a plateias ignorantes, né? Plateias de adoradores, etc. Mas isso, na prática, ele deveria saber, como tendo sido presidente duas vezes, né? Que a responsabilidade fiscal é que garante a responsabilidade social. A irresponsabilidade fiscal que ele está pregando é que vai provocar, ou vai fazer o dólar aumentar, vai fazer com que haja fuga de capitais, de investimentos, né? Vai provocar inflação, e a inflação, Juliana Rosa nos ensina isso todos os dias aqui no nosso programa, é a inflação o principal fator de empobrecimento das pessoas e, sobretudo, de perda de poder aquisitivo dos mais pobres. O rico, com inflação, sem inflação, terá sempre dinheiro para gastar. O pobre, não. Mas será que essa é a ideia do Lula? É fazer tudo isso para manter os pobres prisioneiros de programas sociais, dependentes de programas sociais? De repente é essa a estratégia dele? Eu não sei, mas assim, o que é entristecedor a gente assistir um presidente assim com ideias tão atrasadas, tão anacrônicas, né? E tão radicais, coisas da época de sindicalista. O discurso que ele não faz desde quando foi presidente. É como se ele tivesse, enfim, retomado aqueles velhos discursos, né, lá atrás e tal, e fazendo sempre... meu Deus, hoje inclusive a Samantha, que é a nossa colega do canal Agro Mais, que está lá na COP27, ela falando exatamente sobre isso, né? O Lula chegou, ele é bom nesse negócio de mentir, né? Ele chegou lá e disse assim, porque quando eu fui presidente reduzi o desmatamento em 80%, em mais de 80%. É mentira, pelo contrário, o governo dele foi o governo que registrou o maior número de desmatamentos, segundo a Samantha. Foi um número recorde,
uma área recorde que foi desmatada. É claro que a partir já no governo dele, inclusive, começaram a se adotar providências, criação de programas, etc., para redução do desmatamento, até chegar aos níveis bastante reduzidos de hoje em dia. Hoje ele atacou novamente o agronegócio. Para quê mesmo? Ele estava fazendo isso para quem? Ele estava achando que isso ia ficar restrito lá aqueles adoradores dele que estavam lá na plateia, né? Ficar, cutucando, chutando na canela do agronegócio, que é o único setor da economia que só dá boas notícias para o Brasil. O que é que o presidente eleito pretende com isso? Pretende o quê? Né? Fazendo insinuações de que o agronegócio desmata a Amazônia. Essa não pode ser uma alegação de brasileiro. Isso é uma mentira, e uma mentira que vem sendo repetida à exaustão pelos adversários do Brasil no agronegócio. Quem é que diz isso? Quem diz isso são os países que têm interesse em destruir a competitividade do Brasil como player importante que é hoje, dos mais importantes do planeta, na comercialização de alimentos. Então tem lá a França, a Alemanha, não sei o quê, eles ficam atacando o Brasil, falando que o Brasil destrói a floresta para produzir alimentos. É mentira. Há muitos anos o Brasil não desmata, não corta uma árvore para aumentar a sua produção. A produção do Brasil aumenta em razão da sua produtividade, de investimentos maciços em tecnologia no campo. O Brasil dá um verdadeiro espetáculo de eficiência na produção de alimentos. Aí vem o presidente eleito e fica fazendo coro. Ele quer agradar quem? Quer agradar o Macron? Quer agradar os produtores, os rivais do Brasil lá fora, os produtores agrícolas dos Estados Unidos, da Europa? Eu acho que ele tem que se lembrar que é presidente do Brasil. E essas declarações não é uma coisa, não são declarações que apenas provocam nervosismo no mercado, né? O mercado nervoso nunca fica. Esses caras simplesmente precificam, né? É assim que funciona. Tem gente que aposta, certamente está ganhando muito dinheiro em razão dessas declarações do Lula. Não tenham dúvida disso, gente que está apostando no pior e está ganhando muito dinheiro. E tem muita gente que está sendo prejudicada exatamente pelas declarações irresponsáveis do presidente em relação à economia, em relação ao agronegócio, né? Ele falou também contra essa coisa de que são os especuladores e que não vai pagar, como é que não vai, essa coisa, o Brasil não pode continuar pagando juros a banqueiro. Isso é coisa dos anos 70, 80, meu Deus do céu. Isso é uma mentira. Ele fala se refere à dívida pública. A dívida pública decorre de investimentos no Brasil, inclusive isso, né? Não são juros a banqueiros, né? É a remuneração de investimentos de cidadãos. Tem gente que não sabe, mas, por exemplo, há um investimento que muitos milhões de brasileiros já fazem, né? Que é do Tesouro Direto, é quando o cidadão empresta dinheiro ao governo. E isso pode ser feito pela internet, facilmente, né? E tem investimentos que são a partir de R$30, 30 ou R$35, é por aí. Eu acho que R$30 já se pode comprar lá um negócio, fazer um investimento, põe lá R$30 para resgatar daqui a não sei quanto tempo, e aquilo vai rendendo e a pessoa vira credor do governo. Quando ele se refere a banqueiro, ele está se referindo ao trabalhador que está colocando ali R$35 por mês na sua conta ou investindo lá no Tesouro Direto. São milhões de pessoas. Ele está atacando pessoas que investem em suas economias, seja em fundo imobiliário, seja no mercado de ações, onde quer que... Mas assim, não são necessariamente pessoas ricas, abastadas, pelo contrário. É gente que busca, com investimentos que são feitos com quantias, eu quero dizer, com 90% dos casos, quantias modestíssimas. Gente que aprende, inclusive nos canais sobre investimentos no YouTube, por exemplo, o tempo todo, todos eles, né, todos esses educadores financeiros, né, levando as pessoas a fazer poupança de R$10. Olha, se você tiver R$10 sobrando, você começa a investir no fundo imobiliário MR, né?
MXRF, que custa R$10. Você tem R$10, é baratíssimo, você compra lá aquilo ali vai render todo mês, já no mês seguinte, já tem dividendos em cima daquele investimento. E vai estimulando, as pessoas vão fazendo. E a gente simples, a gente pobre, sabe, que está querendo mudar de vida. E aí tem um presidente que não tem capacidade de compreender isso, nem sequer imagina. Ele nunca teve problema de dinheiro na vida, né? E sobretudo depois que passou pela presidência da República, é algo que escapa à compreensão dele. Mas ele precisa se informar mais, né? Se atualizar mais sobre o que de fato está acontecendo no país, na economia, para parar de dizer bobagens e para não arruinar a economia. Ou também tudo isso pode ser, ele é muito sabido, né, muito esperto, e tudo isso pode ser uma jogada, né? De repente ele está querendo que ele está querendo assumir no dia 1º de janeiro com o dólar a R$7, e ele chegar então e dizer, olha, peguei aqui o dólar a R$7 e já caiu em um mês para 5,5. Pode ser isso também, né? Arruinar a economia para depois então dar uma de salvador da pátria.